Voz Profética é um canal dedicado a compartilhar mensagens inspiradas e pregações que trazem a verdade da Palavra de Deus de forma clara e impactante. Aqui, você encontrará reflexões profundas, ensinamentos que transformam em momentos de edificação espiritual para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Seja uma palavra de conforto, encorajamento ou direção, nosso propósito é ser a voz de Deus para a sua vida, levando luz e revelação em cada mensagem. Siga e deixe-se guiar pela Voz Profética. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma doutrina que é fundamental para o crescimento da igreja. Hoje eu gostaria de falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são divididos em duas partes: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, aqueles atributos exclusivos de Deus, são esses: a autoexistência, a imutabilidade, a eternidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência. E os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus compartilha com os humanos, em graus limitados, é claro, são esses: a santidade, o amor, a misericórdia, a justiça, a graça, a bondade e a paciência. Então eu gostaria de falar um pouco sobre cada um desses atributos com os irmãos. Primeiro atributo de Deus: a autoexistência. Eu gostaria de ler o texto-chave aqui sobre esse atributo, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 5 e versículo 26. Diz assim: porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esse atributo, ele diz que Deus existe por si mesmo, sem depender de nada ou de ninguém. Ele não foi criado, ele simplesmente existiu. A autoexistência de Deus significa que ele não tem origem ou necessidade de depender de algo externo. Ao contrário de nós, que dependemos de comida, água, oxigênio ou até mesmo de outras pessoas, Deus é completamente autossuficiente. Isso nos mostra que tudo que temos e somos depende de sua graça e que só Ele pode verdadeiramente sustentar nossa vida. A profundidade desse atributo nos leva a conhecer que não somos o centro do universo, mas que Deus é o centro do universo. Deus, ele não necessita de comida, ele não necessita de bebida, ele não necessita de nada para existir. Ele é autoexistente. Nós podemos ver que tudo que foi criado, ele necessita de alguma coisa para a sua existência. Vamos ver. O ser humano, como eu já falei, ele necessita para a sua existência, primeiro, ser gerado. Depois, ele necessita de se alimentar, de beber, ele necessita do calor, ele necessita de tudo para poder sobreviver. Até mesmo seres que não são vivos, como a rocha, o oxigênio, né, que é o ar que a gente respira,
eles necessitam de alguma coisa. Vamos dar o exemplo do oxigênio. Para existir o oxigênio, é necessário que haja uma fotossíntese, ou seja, que uma árvore ou um vegetal ele respire o gás carbônico para liberar o oxigênio. Então, até mesmo coisas que não são vivas dependem de alguma coisa para existir. Mas Deus, ele está além de todas as coisas. Ele é autoexistente. Outro atributo incomunicável de Deus é a imutabilidade. O texto-chave se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Outro versículo se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda em seu ser, propósito ou promessa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vivemos em um mundo onde tudo muda, desde as circunstâncias até as nossas emoções. No entanto, Deus nunca muda. Ele não é afetado pelo tempo, pelas circunstâncias ou por qualquer evento externo. Quando Deus faz promessas, podemos confiar que Ele as cumprirá, porque a sua natureza é constante e firme. Isso nos dá segurança, especialmente em tempos de incerteza, pois sabemos que o caráter de Deus é estável e imutável. Deus não muda. Como dizia o filósofo, tudo muda, né? Tudo que está debaixo do céu muda. Até o filósofo falava que até quando a gente pisa no rio pela segunda vez, a gente não está pisando no mesmo rio mais, porque tudo muda. Mas o nosso Deus não muda, pois Ele está acima do tempo. O que caracteriza a mudança é o próprio tempo. Conforme o passar do tempo, as coisas vão mudando, tudo muda. Mas Deus é imutável. Por isso, nós podemos confiar nas suas promessas, confiar nos seus atos, porque Ele é um Deus imutável. O terceiro atributo de Deus é a eternidade. Texto-chave: Salmo 90, versículo 2. Salmos 90 e versículo 2. Diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus transcende o tempo. Enquanto nós vivemos
em uma linha de tempo linear, com começo e fim. Para Deus, passado, futuro e presente são como um só momento. Essa eternidade nos dá confiança de que Deus já conhece todos os nossos dias e o resultado de todas as coisas. Sabemos que Ele não é surpreendido pelos eventos da história ou pelas nossas circunstâncias. Sua eternidade nos oferece esperança, pois temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que é soberano sobre tudo, pois Ele é um Deus eterno. O quarto atributo de Deus é a onipresença. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se abrir o céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Jeremias 23, 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há onde possamos fugir de sua presença. A onipresença de Deus significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa onde estivermos, nunca estamos fora da sua presença. Isso deve ser um consolo para os crentes, pois mesmo em momentos de solidão ou perigo, Deus está conosco. Ao mesmo tempo, esse atributo deve nos lembrar de viver de maneira santa, sabendo que não podemos esconder nada de Deus. Sua presença é constante e acessível. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ninguém consegue se esconder de Deus. O quinto atributo de Deus é a onipotência. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17 e versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Deus tem todo o poder e pode fazer todas as coisas que estão de acordo com a sua vontade e a sua natureza. Deus pode fazer todas as coisas que estão de acordo com a sua natureza. Isso não significa que Ele faz tudo o que pedimos, mas que Ele tem o poder de realizar o seu propósito perfeito. Quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, devemos nos lembrar da onipotência de Deus. Ele pode abrir as portas, Ele pode transformar corações e realizar milagres. A certeza de que Deus é todo-poderoso nos encoraja a orar
com confiança e crer no impossível de Deus, porque Ele é um Deus onipotente. O sexto atributo de Deus é a onisciência. Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus nos conhece intimamente, incluindo os nossos pensamentos e motivações. Isso nos deve levar à humildade e à confiança nele. Deus conhece tudo de maneira perfeita, incluindo os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações e até mesmo o futuro. Nenhuma circunstância ou ação está fora do seu conhecimento. Para nós, isso pode ser, ao mesmo tempo, assustador e reconfortante. Assustador porque nada pode ser escondido de Deus, mas reconfortante porque Ele sabe exatamente o que precisamos, mesmo antes de pedirmos. Ele também conhece o futuro, o nosso futuro está no controle e Ele está no controle de tudo. Ele também conhece o nosso futuro e está no controle de tudo, o que nos dá confiança para descansar em sua sabedoria. Agora vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus. É aquele atributo que Deus compartilha com os seres humanos. O primeiro atributo é a santidade de Deus. O primeiro atributo é a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Também Isaías, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é completamente separado do pecado e moralmente perfeito. A santidade de Deus o separa de tudo que é impuro e pecaminoso. Ele é moralmente perfeito e totalmente separado do pecado. Quando reconhecemos a santidade de Deus, somos confrontados com a nossa própria pecaminosidade. No entanto, somos chamados a buscar a santidade, confiando na graça de Deus para nos transformar à imagem de Cristo. Este atributo nos chama a um perdão mais elevado de vida, a um padrão mais elevado de vida, buscando pureza e consagração para as nossas vidas. O segundo atributo de Deus comunicável é o amor. 1 João, capítulo 4 e versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8.
Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é a própria essência do amor, um amor sacrificial e incondicional. Deus é amor, e o amor dele é incondicional e eterno. Ele nos ama de tal forma que entregou seu Filho para morrer por nós, mesmo quando éramos seus inimigos. Este tipo de amor não depende de nosso desempenho ou méritos. Em resposta, somos chamados a amar a Deus e ao próximo da mesma maneira, com um amor que se sacrifica e não se espera nada em troca. O amor de Deus nos desafia a entender esse mesmo amor aos outros, independentemente de suas falhas ou defeitos. Devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E o terceiro atributo de Deus comunicável é a misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus demonstra a compaixão e bondade para com os pecadores, mesmo quando merecemos punição. A misericórdia de Deus e a sua compaixão em não nos dar o que merecemos, a punição pelo pecado. Em vez disso, ele nos oferece perdão e redenção. Esse atributo nos lembra que estamos de pé somente pela misericórdia de Deus. Em resposta, devemos ser misericordiosos com os outros, perdoando como Deus nos perdoou. A misericórdia também nos ensina a confiar em Deus em nossos momentos de fraquezas e falhas, sabendo que Ele é cheio de compaixão e perdão para conosco. O quarto atributo comunicável de Deus é a justiça. Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Capítulo 32, versículo 4. Diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é justo e reto em todas as suas ações e decretos. Ele sempre faz o que é certo. A justiça de Deus significa que ele sempre faz o que é certo e não tolera o pecado. Embora a sua justiça exija que o pecado seja punido, ele
providenciou um meio de redenção através de Jesus. Em Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. Como crentes, somos chamados a buscar justiça em nosso relacionamento com os outros, promovendo o que é certo e agindo com retidão. Isso inclui defender os oprimidos e lutar pela vontade e lutar pela verdade em nossas esferas de influência. Assim como Deus é justo e nos justificou através do seu Filho Jesus Cristo, nós devemos lutar por justiça. Nós devemos ter sede de justiça. O quinto atributo comunicável de Deus é a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Devemos viver com gratidão e humildade pela graça que recebemos e entender ou estender essa graça aos outros. A graça de Deus é o seu favor imerecido. Não há nada que possamos fazer para merecer a graça de Deus. É um dom gratuito oferecido por meio de Cristo. Quando reconhecemos a graça de Deus em nossas vidas, isso nos humilha e nos faz viver em gratidão. Devemos também estender essa graça aos outros, perdoando e oferecendo o que eles não merecem, assim como Deus fez conosco. A graça transforma a nossa perspectiva sobre o perdão, a aceitação e o relacionamento com Deus. Sexto atributo de Deus comunicável é a bondade. Salmo 34, versículo 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus é bom e faz o bem a todos. Ele age com generosidade e benevolência para com toda a criação. Deus é essencialmente bom. Toda boa dádiva e todo ato de bondade provém de Deus. A sua bondade é expressa em tudo o que ele faz, desde a criação até a salvação. Como filhos de Deus, somos chamados a imitar a sua bondade, fazendo bem para com os outros. Isso inclui cuidar dos necessitados, ser generoso e ser compassivo. A bondade de Deus deve nos levar à gratidão e nos inspirar a viver de maneira que reflita o seu próprio caráter. O sétimo atributo comunicável de Deus é a paciência. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas
da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus é longânimo, suportando o pecado e dando tempo para o arrependimento. A paciência de Deus é longânima ao suportar o pecado e nos dar oportunidade para arrependimento. Ele não é precipitado em sua ira, mas espera com misericórdia que voltemos para Ele. Esse atributo nos lembra de sermos pacientes com os outros e conosco mesmos, sabendo que Deus trabalha em nosso coração ao todo tempo. Sabendo que Deus trabalha em nosso coração ao longo do tempo. A paciência de Deus nos dá esperança e nos ensina a sermos longânimos em nossos relacionamentos. Cada um desses atributos revela um aspecto profundo de quem é Deus e como Ele age. Ao estudar esses atributos, a igreja não apenas conhece mais sobre a natureza divina, mas também é desafiada a viver de maneira que reflita o caráter de Deus no mundo.